E se eu te dissesse que a morte do Ed Manson pode não ser o fim da história? Que lá no fundo do mundo invertido existe uma chance real de ele voltar, mas de uma forma que ninguém esperava. Fãs estão apontando conexões que ligam o Ed a um personagem do Dungeons & Dragons, o Kais, o traidor vampírico da lore do Vecna. E as pistas estão espalhadas por toda a série, desde os morcegos que o atacaram, até a música que tocava na cena da sua morte. Não é só imaginação de fã. Detalhes visuais, referências escondidas e paralelos com o jogo estão levantando suspeitas de que algo muito maior pode estar acontecendo. A pergunta agora é: será que Ed realmente pode voltar transformado, com um papel totalmente novo na batalha contra o Vecna? Vamos mergulhar nessa teoria e analisar cada detalhe que faz ela parecer, no mínimo, plausível. Mas antes de continuar esse vídeo, desce aqui embaixo, deixa o teu like se você curte Stranger Things, se você curte teorias sobre cultura pop no geral, se inscreve no canal e ativa o sininho, e também considera se tornar um membro aqui do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos e também acesso de maneira antecipada a todos os vídeos que vão sair aqui no canal. Mas é isso aí, avisa os dados, bora para esse vídeo, bora para essa teoria. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. A morte de Ed Manson na 4ª temporada foi um dos momentos mais intensos e dolorosos de Stranger Things. Ele enfrentou os Demobats, ou os morcegos, no telhado com coragem total. E a cena ainda ganhou uma trilha sonora perfeita, Master of Puppets, do Metallica, que só reforçou a dramaticidade do momento. Desde então, muitos fãs ficaram sem respostas, imaginando se ele poderia voltar de alguma forma. Agora, com a estreia da parte 1 da 5ª temporada, aquela esperança voltou a surgir, principalmente depois das cenas como a da Max encontrando a Holly perto da caverna na mente do Vecna. Momentos que lembram aos fãs que nada está totalmente fechado nesse universo. E é justamente dessa combinação de lacunas deixada pelos criadores, referências a Dungeons & Dragons e pistas visuais espalhadas que surge a teoria de que Ed poderia voltar, mas de um jeito completamente inesperado, ligado à lore de Kais, o vampiro traidor de Vecna. Vamos destrinchar essa ideia e ver o que faz sentido, peça por peça, sem assumir nada, apenas analisando os elementos que os fãs têm apontado. Stranger Things sempre usou Dungeons & Dragons como estrutura para criar os seus vilões e dar nome aos monstros. Demogorgon, da 1ª temporada, o Devorador de Mente nas temporadas seguintes e o próprio Vecna a partir da 4ª temporada. Todos saídos direto das inspirações do jogo. Isso cria um padrão. Os conflitos e derrotas dentro da série muitas vezes refletem arquétipos do jogo, mesmo que não sejam cópias exatas. E é aí que entra a teoria sobre o Ed. No universo de D&D, existe um personagem chamado Cass, um tenente leal de Vecna, que em determinado momento se volta contra ele e busca derrotá-lo. Para quem acompanha a série, faz sentido traçar um paralelo. Assim como Cass se rebela contra o mestre, a ideia é que Ed poderia de alguma forma assumir esse papel de tenente corrompido que trai, para criar uma narrativa épica de redenção ou vingança dentro do mundo invertido. É uma conexão que parece improvável à primeira vista, mas quando você olha para o padrão D&D mais Stranger Things, algumas peças começam a se encaixar. Na lore de Dungeons & Dragons, Cass é conhecido como o braço direito de Vecna, o tenente mais confiável do Lich. Ele não é qualquer guerreiro. Ele recebe de Vecna uma espada senciente, cheia de poder, feita para recompensar a sua lealdade e ajudá-lo nas conquistas. Mas como a própria narrativa do jogo sugere,
a espada acaba corrompendo Cass, induzindo a se voltar contra o seu mestre. Isso leva a um duelo épico no topo de uma torre, onde Cass consegue arrancar o olho e a mão esquerda de Vecna, ferindo mortalmente o Lich. Porém, como Vecna é imortal, ele eventualmente retorna, e Cass, dependendo da edição, é salvo pelas forças sombrias, transformando-se em um vampiro lorde e continuando a sua vingança contra o antigo mestre. É uma história cheia de traição, poder e ressurreição. Elementos que, se transportados para Stranger Things, poderiam explicar como alguém como Ed poderia retornar de uma forma sombria e estratégica, seguindo um caminho parecido com o de Cass. A teoria começa a ganhar forma quando olhamos para a trajetória de Ed na série. Toda aquela cena com a trilha sonora insana acontece em cima de um telhado, lutando contra os morcegos. E isso já lembra o duelo na torre entre Cass e Vecna na lore de Dungeons & Dragons. Os morcegos, por sua vez, carregam um simbolismo vampírico. Na mitologia do jogo, criaturas vampíricas podem transformar quem morre sob seu ataque em um vampiro, criando um paralelo com a possível transformação de Ed. Além disso, toda criatura do mundo invertido é controlada por Vecna, o que abre espaço para imaginar que os morcegos poderiam servir como vetores de mudança sombria para Ed. Outro detalhe curioso é a trilha sonora da cena, Master of Puppets. Se lermos a letra sobre a luz da narrativa, ela fala sobre controle mental, obediência e manipulação. Algo que se encaixa perfeitamente na ideia de Ed voltando como um tenente corrompido de Vecna. E ainda tem o fato de que o Vecna, após ser ferido, precisa de um novo braço direito, um aliado poderoso e leal. Algo que poderia se conectar à volta de Ed, seguindo o mesmo padrão da ressurreição que vimos com Max no mundo invertido. Tudo isso cria uma linha de raciocínio intrigante que liga Ed diretamente ao perfil de Cass. A teoria ganha ainda mais força quando olhamos para os detalhes que os Duffers deixaram espalhados. No episódio 1 da 4ª temporada, durante a campanha de Dungeons & Dragons, o Ed cita Cass, um nome que muitos fãs consideram uma referência direta ao braço direito de Vecna na lore do jogo. O simbolismo do vampiro aparece de forma sutil nos morcegos e na própria forma como Ed é atacado, sugerindo que a morte dele não foi um fim absoluto, mas um ponto de virada. Os morcegos que mataram Ed nunca tiveram um desfecho completo, funcionando quase como peças narrativas soltas que podem voltar a fazer sentido. Detalhes visuais da luta, o telhado, a posição do Ed, a música Master of Puppets reforçam a atmosfera da manipulação e transformação. Cada elemento deixado em aberto pelos criadores funciona como uma migalha de pão para teorias, tornando plausível a ideia de que Ed poderia retornar de forma corrompida, seguindo a lógica da lore de Dungeons & Dragons. Outro ponto interessante são as declarações dos envolvidos na série, que acabam deixando espaço para especulação. Os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, afirmaram que Ed não voltaria, mas também já disseram que não se deve acreditar em nada do que eles falam, o que abre margem para qualquer surpresa. O produtor Stan Levin comentou que a morte do Ed ainda terá repercussões na 5ª temporada, indicando que a história dele não está totalmente encerrada. O próprio Joseph Quinn, que interpreta o Ed, negou um possível retorno, mas como sabemos, atores muitas vezes mentem para preservar surpresas e spoilers. Então, isso também deixa uma pontinha de expectativa no ar. Se a teoria se concretizar, Ed poderia retornar corrompido, assumindo um papel semelhante ao do Tenente de Vecna no mundo invertido. Isso abriria a possibilidade de uma traição interna, seguindo a lógica de Cass na lore de D&D, e eventualmente uma redenção épica, talvez em contato com os amigos, recuperando a sua essência.
O impacto emocional seria enorme, especialmente para Dustin, que veria uma versão sombria de Ed, e para o grupo como um todo, criando uma reviravolta dramática ainda mais intensa que a experiência de Billy na série. Essa narrativa traria tensão, surpresa e um novo nível de complexidade para a história. Agora, falando da minha opinião, essa teoria tem sim algum sentido, mas eu ainda fico muito em dúvida. Afinal de contas, o Ed morreu nos braços do Dustin. E claro, a gente tem aquela famosa lei, né? Se não tem corpo, não tem morte. Porém, o Dustin viu o corpo do Ed e segurou ele em seus braços. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas, quem sabe, não podemos bater o martelo em relação a nada quando se trata de Stranger Things. Mas e aí? Faz sentido pensar que o Ed poderia voltar como Cass, olhando para as pistas, os paralelos com Dungeons & Dragons e os pequenos detalhes deixados pela série? Dá pra montar uma narrativa que realmente se encaixa, né? Mas é claro, é só uma teoria, uma interpretação do que já vimos e do que pode acontecer. Mas agora eu quero saber de vocês. Será que o Ed poderia mesmo voltar transformado e virar esse tenente sombrio do Vecna? Ou isso é viagem demais? Deixa sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre isso, porque essa ideia deixa qualquer fã de Stranger Things com a cabeça fervendo. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curte Stranger Things, cultura pop, animes e tudo que engloba o nosso universo geek, se inscreve no canal se você não for inscrito para continuar acompanhando todo o conteúdo que vai sair por aqui. Considera também se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.